Olá, meu nome é Márcia Cristina, sou professora coordenadora da Diretoria de Ensino Leste 4. Estou representando o núcleo pedagógico, que é composto pela dirigente Aparecida Lúcia Novaes de Oliveto e pela diretora do núcleo pedagógico Rosângela Dias Suzuki. Estou aqui hoje para passar algumas informações referente à realização da avaliação de aprendizagem em processo do primeiro bimestre para o quarto ano. Nós vamos começar falando da avaliação de língua portuguesa, lembrando que toda avaliação do quarto ano ela será composta por 16 questões. Algumas questões, elas serão objetivas. O que isso quer dizer? Você vai ter que ler o texto, vai haver uma pergunta e tem respostas, alternativas de respostas para você assinalar. Você tem que lembrar que apenas uma alternativa está correta, tá? Então, se você precisar ler e reler o texto novamente, faça, porque aqui você só vai fazer um X em apenas uma resposta que tem aqui das alternativas. Outro tipo de questão que vai ter na avaliação de língua portuguesa são questões como essa que aparece na sua tela, que são questões dissertativas. O que isso quer dizer? Que você vai precisar registrar a resposta que você acredita será correta para a pergunta que está sendo feita. Então, novamente, tenha calma, leia, releia quantas vezes for necessário para que você registre a sua resposta no local indicado. Então, vamos lá. Para se ter um bom resultado na avaliação, alguns cuidados são necessários, né? Então, nós vamos procurar um lugar calmo para realizar a avaliação, a atividade. Nós vamos primeiro separar todos os materiais necessários, lápis, borracha, apontador, marca-texto, tá? Entre outros objetos, materiais que você acredita ser necessário para fazer a sua avaliação. E por que é importante, né, se ter essa organização? Para que você não fique levantando e se distraindo, né? Você não pode tirar o foco da avaliação. Então, antes de iniciar a resolução de cada questão, é importante seguir alguns passos. Fazer a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Então, não tenha pressa, faça a leitura várias vezes até você conseguir compreender o que o texto está dizendo, tá? Ler a questão sobre o texto e as alternativas para em seguida marcar a resposta. Então, após a leitura do texto, você faz a leitura da questão e a leitura das alternativas, para depois você marcar a resposta que você acredita que é a correta. Se necessário, voltar ao texto e às alternativas para responder a questão. Então, uma dica importante aqui é que vocês podem utilizar um lápis ou um marca-texto para grifar no texto a resposta daquela pergunta que está sendo feita, né? Então, você vai lá, você grifa o trecho que você acredita estar respondendo a pergunta, facilitando você transcrever a resposta. Um outro cuidado necessário na avaliação é o preenchimento correto do cabeçalho. Então, nós temos aí na tela a página inicial da sua avaliação. Então, você não pode esquecer de colocar a turma corretamente. Se seu ano for quarto ano A, você coloca quarto ano A. Se não for a letra A que representa a tua turma, você vai colocar a que representa. Ou vai ser B, ou C, ou D, e assim sucessivamente. Coloque a data que você está realizando a prova. Escreva o nome da sua escola. E no lugar onde está
pedindo aluno, escreva o seu nome completo. Por que é importante você escrever o seu nome completo? Porque na sua turma pode haver outra criança com o mesmo nome que o seu. Então, o que vai diferenciar? O seu sobrenome. Então, nesse momento aqui é muito importante você escrever o seu nome completo. Agora vamos falar um pouquinho da produção escrita, tá? Então, como será a produção escrita do quarto ano? Então, a produção escrita do quarto ano será o final de uma história. Então, vamos verificar aqui na tela. Novamente, preencha o cabeçalho corretamente com todas as informações aqui passadas. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês vão ler um trecho de uma história que se chama A Dona Raposa e os Peixes. E após vocês fazerem essa leitura, vocês terão que fazer o final. Inventar um final para continuar a história que já foi escrita. Então, essa história ela vai ter um começo, um meio, mas ela não tem um fim. Então, quem é que vai inventar esse final? São vocês. Então, tem que tomar muito cuidado para escrever um final coerente com a história que já está posta aí. Então, você vai fazer essa produção e o que é importante? Algumas orientações para que você faça de maneira correta. Então, você vai procurar um local calmo para realizar essa parte da avaliação, tá? Depois você vai separar todos os materiais necessários, o lápis, a borracha, o apontador, a caneta, o marca-texto. Lembrando que você precisa estar com esses materiais separados para não se distrair, né? Você tem que ter concentração naquele momento que você está realizando a prova. Fazer a leitura da história quantas vezes for necessário. Então, se for necessário você reler, ver o ponto onde parou a história, quais são as personagens dessa história. Então, faça toda essa leitura. E depois que você fizer tudo isso, aí você vai escrever um final bem bacana para essa história. Mas tome cuidado, porque a sua história tem que fazer sentido. Então, olha como é importante eu ler direitinho a história, eu verificar qual foi o ponto que a história parou, para que eu continue escrevendo. E para que o que eu escreva faça sentido com a história que eu li. Chegamos ao fim das orientações da avaliação de aprendizagem em processo de língua portuguesa do quarto ano. Nós também contamos com a colaboração do professor coordenador Marcos Catarino. E eu desejo a vocês uma boa sorte. Lembrando, se cuidem, se protejam, que tudo isso irá passar.